Desde a antiguidade, a humanidade olha para o céu em busca de respostas. Mas e se os mapas estelares antigos não fossem apenas observações do céu, e sim códigos? E se constelações fossem, na verdade, rotas, caminhos traçados para algo muito além da Terra? Hoje, vamos investigar o mistério do código das constelações. É fascinante pensar que muito antes da invenção dos telescópios modernos, civilizações como os babilônios, os maias e os egípcios já mapeavam o céu noturno, com uma precisão que, até hoje, nos deixa de queixo caído. Os babilônios, por exemplo, não apenas observavam, mas registravam metodicamente os movimentos dos planetas, criando catálogos astronômicos detalhados. Lá do outro lado do mundo, na América Central, os maias desenvolveram calendários de uma complexidade incrível, calculando ciclos astronômicos, como o do planeta Vênus, com uma exatidão que só seria alcançada pelos europeus séculos depois. E no Egito, a gente vê as pirâmides e outros monumentos grandiosos que não foram construídos ao acaso. Eles estão perfeitamente alinhados com estrelas específicas, como as do cinturão de Órion. Essas culturas não tinham a nossa tecnologia, mas possuíam um conhecimento do céu que era profundo e prático. Isso levanta uma pergunta que não quer calar. Como eles sabiam tanto? Teria sido apenas observação a olho nu, passada de geração em geração? Ou havia algo mais por trás desse conhecimento tão avançado? Agora, vamos pensar nas constelações de uma forma diferente. Para nós, hoje, elas são mais uma curiosidade, desenhos bonitos no céu. Mas para os povos antigos, elas eram muito mais do que isso. Era uma linguagem universal. Pense bem, as constelações eram símbolos poderosos, carregados de mitos e histórias que explicavam o mundo e o cosmos. Eram também ferramentas essenciais de orientação. Marinheiros e viajantes usavam as estrelas Geia, como a estrela polar, para encontrar o caminho em terra e no mar. O interessante é que, em várias culturas distantes, que supostamente não tinham contato entre si, as mesmas estrelas brilhantes eram agrupadas em padrões semelhantes, formando constelações parecidas. A teoria mais ousada, proposta por alguns pesquisadores, sugere que essa linguagem das estrelas não servia apenas para a navegação terrestre. E se as constelações fossem, na verdade, um mapa cósmico, uma espécie de guia de rotas, não para cruzar oceanos, mas para viajar entre as estrelas? Será que essa linguagem universal era de fato universal, em um sentido muito mais amplo do que imaginamos? Um dos aspectos mais intrigantes dessa teoria são os alinhamentos de monumentos antigos ao redor do mundo. Estamos falando de construções colossais, como as pirâmides de Gizé, o Círculo de Pedras de Stonehenge na Inglaterra e a cidade de Machu Picchu, no Peru. Não é coincidência que muitos desses locais sagrados estejam precisamente alinhados com certas estrelas e constelações. Órion, Sirius e o aglomerado das Pleiades aparecem repetidamente como pontos de referência. A ciência explica esses alinhamentos como parte de rituais religiosos, calendários agrícolas ou simplesmente uma forma de honrar os deuses do céu. Mas a teoria alternativa vai além. Ela sugere que esses monumentos poderiam ser marcos de orientação planetária, como se fossem faróis gigantes apontando para o céu. Seriam pontos de check-in simbólicos numa vasta rede cósmica. Referências a rotas estelares que poderiam ter sido usadas por visitantes não humanos no passado. Claro, nada disso é comprovado. Não há uma inscrição que diga vire à direita em Sirius, mas o padrão é tão consistente em diferentes culturas e continentes que nos faz pensar. Seria tudo apenas uma grande coincidência? Quando olhamos para algumas ilustrações e mapas antigos do céu, vemos algo curioso. Eles não apenas marcam a posição das estrelas, mas muitas vezes conectam esses pontos com linhas, formando sequências que parecem trajetos para a visão tradicional. Essas linhas representam as figuras mitológicas das constelações, como o Caçador Órion ou o Escorpião, mas pesquisadores alternativos olham para esses mesmos mapas e enxergam outra coisa. Eles sugerem que certas constelações formam corredores no céu, e que estrelas específicas, que aparecem repetidamente como pontos-chave em diferentes culturas, seriam como paradas ou interseções nessas rotas cósmicas. Segundo essa interpretação, as sequências de estrelas não seguiriam apenas a lógica de uma história ou mito, mas uma lógica espacial, quase como um mapa de metrô celestial. A ideia é que esses mapas não contavam apenas histórias sobre deuses e heróis. Eles poderiam ser instruções codificadas, um manual de navegação deixado por quem conhecia os caminhos entre os mundos. Seriam apenas mitos, ou um código esperando para ser decifrado? Diante de todas essas teorias, o que a ciência oficial tem a dizer? Bem,
A astronomia e a arqueologia modernas têm explicações bem fundamentadas para esses fenômenos. A ciência nos diz que as constelações são, na verdade, construções culturais. São padrões que nós, humanos, criamos ao conectar estrelas, que na realidade estão a distâncias imensas umas das outras. Para a ciência, os alinhamentos de monumentos antigos com os astros têm um profundo valor simbólico, ritualístico e prático, ligado à marcação de estações do ano para a agricultura. Por exemplo, sobre a ideia de mapas de viagem interplanetária, a conclusão científica é clara. Até hoje, não existe nenhuma evidência concreta, nenhuma prova material que sustente que esses mapas antigos indiquem rotas usadas por alienígenas. No entanto, a ciência também reconhece algo muito importante. O conhecimento astronômico das civilizações antigas era extraordinariamente sofisticado. Eles observavam o céu com uma profundidade e uma precisão que ainda hoje são objeto de estudo e admiração. Ou seja, mesmo que não fossem mapas para naves espaciais, o conhecimento que eles continham era, sem dúvida, de outro nível. Então, se não há provas concretas, por que essa teoria do código das constelações é tão popular e persiste por tanto tempo? A resposta talvez esteja na nossa própria natureza curiosa e na forma como lidamos com os mistérios do passado. Primeiro, porque os padrões se repetem. Quando vemos os mesmos alinhamentos com Órion no Egito e na América pré-colombiana, é difícil não se perguntar o porquê. Segundo, porque o conhecimento antigo ainda tem muitas lacunas. Não sabemos exatamente como as pirâmides foram construídas com tanta precisão, nem como os maias fizeram seus cálculos complexos. Essas lacunas abrem espaço para especulação. E, finalmente, a ideia de visitantes estelares oferece uma resposta simples e fascinante para perguntas muito complexas. É uma narrativa que conecta a humanidade a algo maior, a um universo cheio de vida e possibilidades. Quando o passado é misterioso e a ciência ainda não tem todas as respostas, a imaginação encontra um terreno fértil para criar as suas próprias histórias e preencher esses vazios. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o mistério continua. Talvez os mapas estelares antigos sejam exatamente o que parecem: registros belos e complexos do céu, criados por povos que tinham uma conexão profunda com o cosmos, ferramentas para agricultura, religião e navegação terrestre. Ou talvez, apenas talvez, eles sejam mais do que isso. Mensagens codificadas, deixadas para trás por quem sabia olhar para as estrelas e ver não apenas pontos de luz, mas caminhos. O fato é, não temos provas de que sejam rotas interplanetárias, mas outro fato é inegável: os antigos sabiam muito mais sobre o céu do que a nossa arrogância moderna costuma admitir. A pergunta final então fica com você. Quando olhamos para o céu à noite, estamos apenas admirando estrelas distantes? Ou estamos, sem saber, decifrando os fragmentos de um código cósmico muito, muito antigo? Se você gostou dessa viagem, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também adora um bom mistério, porque o universo ainda guarda muitos segredos, e talvez alguns deles já estejam desenhados bem acima das nossas cabeças. Obrigado, e até a próxima!